Olá pessoal, tudo bem? Sou Leandro Carvalho, professor e advogado, sou mestre em Direito e Desenvolvimento pelo UNIP e também advogado militante nas áreas de Direito do Consumidor e também na área de contratos, tá certo? Estou como diretor de pós-graduação da escola, da nossa ESA Paraíba, e me deram a incumbência e a responsabilidade de falar um pouco sobre o superendividamento e o endividamento do consumidor e traçar um pouco seus parâmetros, as suas diferenças, características, efeitos e também falar um pouco na perspectiva aí do Covid-19. Perfeito? A ESA está com esse projeto de cursos online, de aulas online, para que possa levar o conhecimento para o advogado paraibano e, quiçá, por que não, ir para o advogado de todo o Brasil. Perfeito? Então, trataremos um pouco dessa questão do superendividamento, que é uma questão importante, que envolve questões sociais e também econômicas, principalmente. Perfeito? E antes de iniciar esse vídeo, eu queria conversar com vocês um pouco até sobre o que seria esse superendividamento. Você já ouviu falar em superendividamento e endividamento? Com certeza sim. E será que existe uma diferença entre esses dois? Isso é que vamos analisar também nesse nosso mini curso, vamos dizer assim, nessa nossa mini aula de hoje. Então eu gostaria de iniciar falando de endividamento. E o que seria o endividamento? O endividamento, pessoal, são as contas normais que você tem do dia a dia. Então, suas contas de água, luz, telefone, cartão de crédito, seguro, diversas outras obrigações. Todas essas contas, você, por óbvio, estaria endividado. Você tem uma responsabilidade de cumprir com as obrigações dessas contas. E o superendividamento, Leandro, o que seria? Bem, o superendividamento já é além. E a professora Cláudia Lima Marques, por exemplo, traz na doutrina brasileira, já com base na doutrina francesa, o conceito de superendividamento, que seria a impossibilidade global de você arcar com as suas dívidas atuais e com as dívidas futuras. Ou seja, o indivíduo ele não tem condições de pagar as suas dívidas, suas contas, e aí contas no geral, e são as contas mensais, as contas desse mês, mas também ele não pode fazer o pagamento das contas do mês que vem e dos próximos meses. E isso, claro, traz uma série de problemas que são vivenciados por toda a sociedade. Mas, Leandro, e como se livrar desse endividamento, ou como se livrar desse superendividamento? Bem, pessoal, essa pergunta ela é feita há muito tempo, por muitos doutrinadores, por muitos estudiosos. Para vocês terem uma ideia, a Confederação Nacional do Comércio, que é a CNC, ela faz um estudo chamado PIC, que é um estudo de inadimplência e também de endividamento. E esse estudo ele é feito desde o ano de 2010 e vem aí em diversas capitais entrevistando várias pessoas para saber os seus índices de endividamento, como é que estão os seus pagamentos. E acreditem, na última pesquisa agora do mês de março, que saiu já no mês de abril agora de 2020, 66% da população está endividada, ou seja, estão com muitas dívidas. E desses 66%, 10% não poderão pagar suas contas do hoje e do amanhã, ou seja, estão super endividadas. A partir daí começa toda a problemática, porque as dívidas são de diversos vieses, nós temos diversos tipos de dívida, mas o campeão qual é? O cartão de crédito. Cartão de crédito com juros altíssimos. O último índice de cartão de crédito que saiu, salvo engano, estava num patamar de juros de 306%. Em 2019 estava em 312%. Aí até as administradoras de cartão falaram, não, mas tivemos uma diminuição. Diminuiu, mas para o patamar que já se estava, que é muito alto, é um dos mais altos do mundo, até me atrevo a dizer, talvez porque não, o mais alto do mundo aí aplicado, se não está aí no top 5. Então caiu de 312 para 306% o juro do cartão de crédito, então são juros altíssimos. E já que a gente traçou um pouco esse panorama, falou um pouco de endividamento, de superendividamento e, claro, traçou os seus conceitos, fala-se um pouco de causas e de efeitos. E o que é que causa esse superendividamento? Por que a pessoa fica assim? Primeiramente, pessoal, o brasileiro ele não tem uma cultura de poupança, O brasileiro ele não poupa o dinheiro, muitas vezes também porque o salário, claro, já não é condizente para uma poupança. Então se gasta tudo, e aí com alimentação, com lazer, com diversos outros pontos, e não sobra dinheiro para guardar. Então o consumidor termina não guardando, não tem nenhuma economia, não faz nenhum tipo de reserva. E quando chega numa situação grave, como é que estamos vivenciando em tempos atuais, fica muito complicado, fica muito difícil. Além de assédio de consumo, E aí temos, hoje você não pode fazer uma pesquisa no seu celular. Se você faz uma pesquisa simples no Google, por exemplo, daqui a pouco o seu Instagram ou o seu Facebook está aí carregado de propagandas. Então a gente está cercado de publicidade a todo tempo. Claro que eu não estou dizendo que isso é errado. O fornecedor ele tem que fazer a sua parte,
tem que de fato oferecer o produto, mas o consumidor fica nesse meio, né? E além de estar cercado também por diversas oportunidades de empréstimo, né? Então são mensagens no telefone, são ligações, né? A todo tempo. Quem aqui você vai assistir esse vídeo, você vai se identificar. Já recebeu alguma ligação com algum pedido de empréstimo? Né? Na verdade, com o oferecimento desse empréstimo? Sim, com certeza você já passou por isso. Conhece uma pessoa idosa que já passou por essa situação também. Enfim, estamos cercados a todo tempo por todas essas oportunidades. E o que é que muitas pessoas fazem? Elas terminam tomando crédito para comprar coisas simples do nosso dia a dia, para garantir o mínimo existencial. Então, a pessoa, para se alimentar, para poder ter um lazer mínimo, né, nas medidas e condições dela, na perspectiva de vida dela, ela termina tendo que se utilizar dessas situações, usando também, mas usando o cheque especial. Isso também é muito utilizado e tem um índice de juros muito alto, empréstimo consignado, tudo isso é feito. Então, essas seriam as causas principais do endividamento e do superendividamento, além também da educação financeira. É importante falar nisso, mas infelizmente grande parte da população é mal educada financeiramente. As pessoas não têm cultura de poupança, as pessoas possuem muitas vezes cartões de crédito com limite altíssimo, sem ter essa condição de ter um limite. Por exemplo, uma pessoa às vezes tem um salário de R$1.000, R$1.500 e um cartão de crédito com um limite de 10, 12 mil. E aí você do outro lado fica se perguntando, mas Leandro, como é que ela conseguiu chegar nesse patamar, não é, de limite no seu cartão de crédito? Eu também não sei. É uma pergunta que você não sabe responder, nem eu, mas o fornecedor termina, né, distribuindo, vamos dizer assim, entre aspas, esse crédito, e a pessoa vai utilizando porque ela se vê numa situação apertada, e o que é que ela faz? Ela termina utilizando esse crédito da maneira que ela acha mais correta, e depois ela está atolada em dívidas. Então é aquela verdadeira bola de neve, né? O que o ministro, né, o Herman Benjamin, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, fala muito, que o brasileiro ele usa esse termo bola de neve, ele vai criando dívidas e vai criando essa bola de neve e vai crescendo, crescendo, e muitas vezes ele não tem condições de arcar com tudo isso. E os efeitos quais são? Tudo muito ruim, claro, para a economia, para o mercado, para o próprio consumidor, para a própria população, né? Para o sujeito que fica, para o indivíduo que fica nessa situação. Porque ele fica sem poder ter cartão de crédito, ele fica sem crédito na praça, ele fica sem poder financiar um imóvel, um veículo, além de muitas vezes até, gente, acreditem, sofrer chacotas, né, dos colegas, dos amigos, familiares, que perguntam sempre por que está na situação, e a pessoa se vê com vergonha, né? A Clarissa Costa de Lima, que é uma doutrinadora do Rio Grande do Sul, ela traz um exemplo no livro dela muito interessante, que trata sobre o superendividamento, que é um estudo da Universidade do Canadá, que fala de índice de pessoas que cometeram suicídio, pessoas que vivem triste, pessoas que negligenciaram a educação dos filhos, né? Enfim, toda essa questão acontece quando se envolve o endividamento e o superendividamento. E agora, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, as pessoas estão se perguntando, como é que eu vou pagar, Leandro, o meu cartão de crédito, como é que eu vou pagar a minha conta de água, de energia, prestação do meu imóvel. Então, pessoal, seria importante traçar algumas premissas e algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte: os contratos foram firmados e eles devem ser cumpridos. Certo, isso aí tudo bem, você já entendeu. Mas, Leandro, o que é que eu faço, por exemplo, com o financiamento do meu imóvel? O banco, um dos bancos que é o responsável pelos maiores índices de financiamento de imóveis, ele suspendeu os contratos de financiamento. Então, você pode suspender até 3 parcelas desse contrato. Leandro, o que vai acontecer com essas parcelas? Elas vão ser incluídas no saldo devedor. Então, vai correr juros? Sim, vai. É importante você ficar atento também a isso, que as pessoas estão achando que vai pausar a parcela e depois ela vai pagar essa mesma parcela. A informação que foi repassada até pela própria Febraban e pelo Banco Central é que sim, serão cobrados os juros normais. Claro que algumas pessoas veem vantagem porque é muito melhor do que você ficar inadimplente. Com os cartões de crédito, o que é que você pode fazer? Claro que você tem que buscar negociar com todos os cartões de crédito. Fazer as ligações, né, fazer as reclamações, sempre buscar conciliar, externar, mostrar como é que está a situação, buscar algum tipo de financiamento dentro desse próprio cartão, refinanciar, salientando que os juros são altíssimos, então dependendo da sua situação é preferível, talvez até que você pegue um empréstimo um empréstimo legal, correto, e que vá, né, honrar com esse cartão de crédito, do que ficar no rotativo do próprio cartão com juros aí de 300%, como nós falamos no início da nossa explanação. Então é buscar sempre essa conciliação, tá certo? Leandro, e outras contas com veículo, seguro, todas essas contas pessoais financeiras, os bancos estão fazendo a negociação com o consumidor. A palavra de ordem de hoje que estamos utilizando é conciliar, é buscar conversar, não é? É aquela velha, entre aspas, a prosa
com o fornecedor para mostrar a sua situação, mas também é importante você mostrar a boa fé. Ó, eu estou querendo pagar, eu só não estou em condições de pagar no momento, mas eu tenho o desejo de pagar. Então buscar também uma alternativa com essas financeiras, com esses bancos, não é tentar suspender o financiamento do seu veículo, do seu seguro, verificar toda essa questão, tá certo? Academias e aí, claro, faculdades, escolas, estamos primando muito pela manutenção do contrato, né? Esse contrato devem ser mantidos, porque, claro, essas instituições oferecerão, claro, alternativas. Muitas já estão oferecendo as aulas remotas, né? Que são professor ao vivo, né? Dando a aula e tirando as dúvidas dos alunos, ou até posteriormente fazer aí uma substituição, né, dessas aulas, uma reposição, na verdade. Então, existirá uma maneira. O importante nesse momento é você não cair numa debandada geral de cancelar contratos. Porque aí, claro, vamos ter uma quebradeira muito grande no país. E as relações de consumo, né, o direito do consumidor, o CDC, ele prevê uma harmonia, um equilíbrio nas relações de consumo. Então, sem empresa, nós não vamos ter consumo. Assim, sem o consumidor também não vamos ter as empresas para partilhar dos produtos e serviços. Tá certo? Então, pessoal, eu trouxe esse pequeno panorama para vocês, só para trazer essas diferenciações de endividamento, superendividamento, muitas dúvidas que estão com essas dívidas, o que é que pode ser feito, né? Acordos, em ligações, enfim, e-mails, né? Você também deve guardar todos esses documentos, anotar os protocolos, para, claro, você posteriormente fazer algum tipo de reclamação com um advogado, né? Uma assessoria jurídica da sua confiança, mas, claro, você deve primar sempre pela conciliação, esse é o carro-chefe, para evitarmos, né, manter o judiciário cada vez mais abarrotado de processo. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, nós ficaremos à disposição aí nas plataformas da ESA, nas redes sociais, né, Instagram, no próprio YouTube com o canal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a escola, que aí eu farei o possível para sanar essa dúvida e até fazer um bate-papo. E por que não depois possamos discutir, né, mais a fundo toda essa problemática econômica, jurídica e social que é o superendividamento. Tá certo? Um abraço e aguardo vocês, espero que gostem do vídeo. Até mais.